Meus amigos, o Vasco da Gama goleia a equipe do Santos hoje por 6-0. Kleber Xavier não é mais treinador da equipe do Santos. O Santos acaba de comunicar a demissão de Kleber Xavier e Neymar sai chorando no fim do jogo. Ao final do jogo, Neymar fica desolado com a derrota do Santos hoje. Não é para menos, né, cara? E assim, é até inexplicável a gente falar sobre esse jogo de hoje, porque o Santos, vamos lá, no início do jogo, nos primeiros 15 minutos, foi praticamente do Santos. Praticamente do Santos. O Santos, nos primeiros 15 minutos, dominou o jogo, estava com mais facilidade para abrir o placar. E aí, logo depois dos 15 minutos por ali, o Vasco consegue abrir o placar com o Lucas Piton. E depois daí, o Vasco melhora. Aparentemente, o Santos sentiu o gol do Vasco. E, meu amigo, a partir daí foi Vasco da Gama até o final do segundo tempo. E o Neymar não fez um bom jogo hoje, reclamou muito, tomou cartão amarelo, né, se preocupou em reclamar e não fez um bom jogo, não fez um bom jogo. E logo na volta do segundo tempo, o Santos voltou melhor de novo, cara. O Santos foi pra cima do Vasco, poderia ter empatado facilmente ali o jogo. O Léo Jardim fazendo algumas defesas e o Guilherme com o chute pra fora ali, quase que abre o placar para a equipe do Santos. E, cara, logo depois desse início, desse bom início do Santos, o Vasco vai lá, abre 2-0 e o resto é história. Logo depois do 2-0 demorou pouco, foi o terceiro e por aí vai, cara. Então, assim, nem adianta a gente ficar falando muito do que foi essa atuação do Vasco. Eu acho que vou dizer uma coisa pra vocês, assim, uma opinião impopular. Hoje o Santos deu um apagão. Lembrou muito o 7-1 da seleção brasileira, né? Deu um apagão depois do terceiro gol, né? Que foi logo em seguida, vindo do segundo. Aí logo depois teve o pênalti e o Ryan fez o quarto gol. O Felipe Coutinho também ali fez aquele golaço. E deu um apagão. Deu um apagão na equipe do Santos. Eu nem acho que o Vasco, tecnicamente, eu acho que o Vasco e o Santos estão ali, ó, empatados, tecnicamente. Então, eu não venho aqui dizer para vocês que o Santos é abaixo tecnicamente do que o Vasco, é inferior, não. As duas equipes estão ali, cara. Poderia ter saído 1-0 tranquilamente pro Santos hoje se os caras tivessem num dia bom, se o Neymar tivesse num dia bom. Assim como poderia ter saído 1 ou 2-0 pro Vasco tranquilamente. Não seria nenhum absurdo a vitória de ambas as equipes, né? Mas o que eu caracterizo essa derrota do Santos foi um apagão. Deu um apagão nos caras. Eu não sei se eles estão desmotivados, eu não sei o que foi que houve. Eu só sei que deu um apagão. E dos grandes, meu amigo, porque poderia ter sido até mais do que 6-0. E, assim, um vexame para a história do clube, né? Obviamente, tem nem o que dizer. E logo após o fim do jogo, Neymar sai desolado, chorando por essa derrota. E, cara, o Neymar não jogou bem hoje, não fez um bom jogo, reclamou demais, tomou amarelo, se preocupou mais em reclamar. Questão de entrega também, pelo que eu vi do Neymar, não correu muito, pelo que eu vi. Até pelos dados, se você for ver aí esses aplicativos de dados aí. O Neymar teve muito abaixo hoje, cara. E logo no início do jogo eu já tava meio que observando o jogo do Neymar. Caminhando muito, tudo bem, ele deu uns piques ou outros, né, mas no geral o Neymar não produziu nada tecnicamente. E a equipe do Santos precisa muito dele. Tá na conta do Neymar essa derrota? Talvez. De toda a equipe, não só dele, né? Mas produziu muito pouco hoje. E acredito que o choro do Neymar no final, não só por ter jogado mal, não ter conseguido ajudar o Santos, e também os companheiros não ajudam também.
E eu até acho que o time do Santos não é esse desastre todo, né? Chegou o Mike na lateral direita, o Zé Rafael também chegou ali, mas, cara, assim, impressionante como o time do Santos é muito ruim tecnicamente. Apesar de ter chegado alguns reforços, né? Eu acho que esse time consegue produzir um pouco mais. Não só, como vocês viram, pela vitória em cima do Flamengo, pela vitória em cima do Cruzeiro. Eu vi muita gente falando, pô, como é que o Santos ganhou do Cruzeiro, cara? E, tipo, perdeu pro Mirassol, agora perdeu pro Vasco. É complicado. É um time muito irregular. Muito. Muito irregular mesmo. E o Neymar aparentemente está sentindo, né? No final do jogo ali, chorando. Deve estar sentindo o fato de que não está conseguindo ajudar os companheiros, talvez. Os companheiros não estão conseguindo ajudar ele. E o Santos cambiando aos poucos para um desastre de uma Série B novamente. Se o Santos não abrir o olho, agora já demitiu o Kleber Xavier, vamos ver quem é que vai chegar. Talvez seja o Sampaoli, o Vojvoda. Acho muito difícil de vir para o Santos. Você, torcedor santista, se achar que o Vojvoda vai vir, cara, ele não vai vir. Ele não vai vir. E digo mais, agradeça pelo Kleber Xavier, apesar de todos os vacilos, erros do Kleber Xavier, mas ele, né, como início de carreira de treinador, topou esse projeto do Santos. E não é qualquer um que pega essa barca, meu amigo. É. Hoje o Santos é um time em reconstrução, não é qualquer um que aceita, não. E vamos ver quem que vai aceitar agora o Santos, quem tá no mercado. Eu acredito que talvez o Sampaoli, não sei. Deixa eu ver se ele vai vir de fato. Mas o Vojvoda que tá no mercado, que já vem muito falado, tanto no Corinthians como no Santos, eu acredito que ele não vem. Ramon Dias, que salvou o Corinthians na temporada passada, já salvou o próprio Vasco do rebaixamento. Será? Ele mesmo já disse que não tá mais afim de pegar projetos assim, de times que estão em reconstrução. Né? Ele mesmo já falou a respeito disso, que é muito estressante para ele, para a família dele, pegar projetos desse jeito. O filho dele já tá treinando, eu não lembro, cara, qual é o time que o filho dele tá, não sei se é o Cerro Porteño. Não lembro, galera. Comenta aqui se você lembra. É um time aí eu acho que, eu não sei se é do Paraguai ou se é do Chile, o Emiliano Dias, né? Mas o Ramon Dias mesmo até agora eu não vi se ele tá treinando alguma outra equipe. Acredito que não. Será se o Santos vai atrás dele? Será se ele aceita também? Temos que ver. Derrota histórica, né? Eu vi dados aí também na internet que foi a maior derrota da história do Neymar, assim, por quantidade de gols. O Neymar nunca tinha perdido por uma goleada tão grande como essa. Tem que ver como que vai ser daqui para frente, cara. O Santos vinha de duas vitórias seguidas, apesar de não ter jogado tão bem, mas venceu. O Vasco já era ao contrário, o Vasco já vinha perdendo, mas vinha desempenhando um bom futebol. E talvez esteja colhendo os frutos hoje. Tem que ver se o Verratti volta para a equipe titular. Né? Tem torcedor aí pedindo até a saída dele. Cara, tem que ver. O Fernando Diniz colocou o Nuno Mendes. Nuno Mendes não, Nuno Moreira, né, pessoal? Torcedor vascaíno, me perdoe se eu estiver falando errado. Nuno Moreira jogou como falso 9, o David do lado esquerdo, o Ryan do lado direito, Felipe Coutinho ali na camisa 10. O Tietê e o outro volante que eu não lembro o nome, cara. Me perdoe, eu não me recordo. E o Hugo Moura recuou um pouquinho para jogar na zaga, depois da saída do João Vitor, né? Então, o Vasco jogou bem. Tem que ver se ele vai continuar, se ele vai abrir mão do Verratti, né, do cabeceio e tudo. Mas com os pés o Verratti não é tão bom. Tem que ver se o Fernando Diniz vai continuar com essa escalação. Eu até acredito que sim. É aquela história. Time que tá ganhando não se mexe. Então, se o Vasco desempenhar um bom futebol fora de casa contra o Santos,
que tecnicamente também não é um time bom, mas, enfim, jogou bem, goleou, tem que ver como que vai se comportar o Fernando Diniz nas próximas rodadas. E aí, cara, o que que você achou? Torcedor santista, torcedor vascaíno? Comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, sua notificação. Tamo junto, falou!